Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo estejam com você, com sua família, seus familiares. Antes de entrarmos propriamente dito no Novo Testamento, gostaríamos de abrir um parênteses e falar de um período que ah, é de suma importância também. Quem sabe foi nesse período que estava sendo formado todo o contexto do Novo Testamento. É o período que é chamado de intertestamentário, ou quem sabe, eu achei até interessante essa fala, o silêncio profético. É justamente esse tempo onde cessam-se as vozes do Antigo Testamento, ali de Malaquias até os primeiros escritos do Novo Testamento, ou quem sabe do último profeta Malaquias ao primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista. Então esse é um período que aparentemente houve um silêncio, uma ruptura de tempo, nesse espaço aí, período que comumente é chamado de 400 anos, né, esse tempo entre o último e o primeiro do Novo Testamento. E quem sabe até mesmo em nossas vidas, né, muitas vezes nas nossas projeções, nossos questionamentos, quem sabe há um silêncio aparente, né? E nós estamos, quem sabe, questionando, buscando, e aparentemente não há respostas de imediato. Mas não foi silêncio esse período, houve muitas coisas acontecendo, estava realmente um período de muitas mudanças rápidas entre reinos, principalmente envolvendo ali o cenário do povo de Israel. Quero falar primeiramente do cenário político, né? Como nós mencionamos, um período de 400 anos, acontece bastante coisa. Era o período de formação do Novo Testamento, ou do mundo, né? Do qual o Novo Testamento estaria inserido. Nesse período, grande parte dele estava sendo dominado pela Grécia, um período de transição entre Persa, Grécia e também Roma. Babilônia provavelmente já havia passado, foi justamente o primeiro reino onde a profecia apontava na sequência desses 4 impérios mundiais. Daniel 2, Daniel 7 falava sobre isso. Então, em grande parte o reinado dos persas, depois Grécia e então o período de Roma, que foi de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Claro, Roma, império, porque Roma, diferente dos outros 3 anteriores, a Babilônia, os Medos e Pérsia, a Grécia, ela não termina, ela faz uma transição, uma mudança, uma nova roupagem. Ela deixa de existir como império unificado e passa a existir como um império dividido, 10 partes. A profecia apontava que o 4º reino seria o quarto no poder, mas que seria da mesma nação, 10 dominaria. Então ela passa por uma transformação. Nesse período também é conhecido, dentro desse período aí, a revolta dos Macabeus, uma família ali, né, de judeus que se revolta, e mais destaque para Judas Macabeus. Nesse período também acontece isso. Isso no cenário político. É claro, é um pequeno resumo, nós não vamos entrar em grandes detalhes. Você pode também dar uma pesquisada, né, na internet ou em outras fontes de literatura sobre esse período aí de silêncio profético, ou esse período chamado intertestamentário. Na literatura, temos também alguns pontos a destacar. Queremos falar primeiro dos apócrifos, né? Escritos que não entraram dentro do cânon sagrado, dos 39 livros do Antigo Testamento ou dos 27 do Novo, né, compondo assim a Bíblia Sagrada. Então, o que eram esses apócrifos? É uma coletânea de livros, juntamente, claro, com alguns acréscimos de textos aos livros canônicos, porque
os canônicos, chamados aqueles que compõem a Bíblia, por exemplo, Daniel. Daniel, 12 capítulos, mas há um acréscimo. E outros mais também. Então ele diz, além de ter uma coletânea de livros escritos, também há alguns acréscimos naqueles chamados canônicos, aqueles que foram aceitos como inspirados e que está dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É claro, eles têm a sua importância como fonte de informação, não pode ser desprezado, né, esses livros apócrifos, mas que não fazem parte, como mencionei, dos 39 do Antigo Testamento e dos 27 do Novo Testamento, dos quais, volto a repetir, trabalhamos ali 48 vídeos do Antigo Testamento, os principais tópicos, e estamos iniciando aqui esse trabalho também do Novo Testamento. E claro, antes de entrarmos justamente nos temas do Novo Testamento, abrindo esse parênteses, falar um pouco sobre esse período de 400 anos. Um outro também fato importante, os manuscritos do Mar Morto. Então o que eles incluem? Incluem livros do Antigo Testamento e alguns apócrifos, dentre outros. Então foram achados importantes, né, nesse período. Manuscritos do Mar Morto, né, que inclui escritos do Antigo Testamento, isso é importante. Registros, né, desse período. Que, aliás, até mesmo para mim foi muito importante essa pesquisa, ter aprofundado um pouco mais esse contexto histórico, essas narrativas, né, do povo de Israel, não somente deles, mas bem antes, a queda de Lúcifer, a criação, os primórdios ali, a base, né, onde, de modo mais em destaque, Abraão, onde é chamado com 75 anos para peregrinar na terra da promessa, e dali então surgem os 12 patriarcas e posteriormente a nação de Israel, onde tem toda uma narrativa, o período dos juízes, o período da monarquia, o Reino Unido, o reino dividido, cativeiro, restauração. E nesse cenário então, depois do cativeiro, esse período intertestamentário, onde estava sendo preparado no contexto para o Novo Testamento, a cultura greco-romana. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Então, ela se tornou a Bíblia dos judeus ali fora da Palestina. Por quê? Eles haviam sido levados cativos, né, dispersos para vários lugares, não tinham, acesso ali ao templo para adoração, e eles então trabalharam ali, várias pessoas, para traduzir, né, uma versão grega, né, do Antigo Testamento. Foi a Bíblia deles, onde eles pudessem ter acesso, poder estar estudando nas terras onde eles estavam cativos, né, ou dispersos. A sociedade judaica, falar um pouco, não tem como falar desse período sem não falar da sociedade judaica que estava inserida. Ali acontece a diáspora, ou a dispersão, se bem que o próprio cativeiro, começando ali com Babilônia, deu início a isso, mas foi dentro desse período de 400 anos que ela tem um aumento maior, essa dispersão, deles serem enviados para todas as nações. E interessante que isso também é como pano de fundo, uma preparação para a vinda do Messias, de certa forma. Vamos falar sobre isso, onde o mundo estava, de certa forma, falando, principalmente o mundo que eu falo no sentido de literatura, uma mesma língua, a cultura greco-romana, então estava preparado para que essa mensagem fosse difundida, e onde ela entra no foco maior. Vamos falar sobre isso, quando na descida do Espírito Santo, do Pentecoste, que vieram ali representantes de várias nações para a festa do dia do Pentecoste, puderam levar as boas novas do Messias ali na sua própria língua para onde eles moravam. Nesse período também na sociedade judaica, 3 grupos se destacam: saduceus, essênios e fariseus. Os saduceus, de acordo com Flávio Joséfo, eles representavam ali o alto escalão
social e econômico da sociedade na Judéia. Então, era um grupo que não criam na ressurreição. Não vou entrar em maiores detalhes, você pode aprofundar, é só um lampejo, é claro, né, nesse nosso tema, mas eles representavam, como mencionamos aqui, o alto escalão social e econômico, né, da sociedade judaica. Quem sabe até mesmo era um dos motivos porque a população no geral não tinha aí, quem sabe, tanto afeto a esse grupo. Os essênios, eles viviam o oposto, os saduceus, o alto escalão social e econômico, os essênios viviam afastados da sociedade, em lugares ali distantes, sendo por alguns motivos, quem sabe perseguições pelo seu estilo de vida, de não estar tão ali inserido dentro do sistema da época, ou quem sabe procurando condições melhores, ter uma vida mais na simplicidade, voltando quem sabe às raízes, ou algumas filosofias também próprias. Não vamos entrar muito em detalhes sobre isso, mas era o oposto justamente desse primeiro grupo. Você pode também se aprofundar mais sobre isso. O que estamos fazendo é tentando aguçar, né, essa curiosidade, esse desejo de pesquisar, de compreender esse tempo, esse período, né, desses 400 anos entre os escritos do Antigo e o do Novo Testamento. E, por fim, também aqui falando sobre os fariseus. É claro, havia outros grupos, os zelotes, outros mais ali, mas esses de mais destaque nos dias, né, principalmente estavam em grande destaque nos dias em que Cristo esteve aqui, né, no seu breve período de 30 e poucos anos. Os fariseus, né, eles aqueles que mais trabalhavam em um conjunto de normas, de tradições, para ser seguida ali pelo povo, dentro do culto religioso e até mesmo fora disso. Então, eles trabalharam muitas regrinhas. Interessante de que no período anterior ao cativeiro, o povo vivia uma vida assim mais relaxada, quem sabe, né? Misturando com as nações, no sentido mais ecumênico, de seguir as tradições, a idolatria, não guardando os mandamentos. Inclusive, um dos motivos porque eles foram levados para o cativeiro, de não estar levando a sério a guarda dos mandamentos, principalmente a adoração, no sentido de adorar outros deuses, e também o sábado como mandamento do Senhor. E esse grupo, os fariseus, já nesse período, eles criaram várias regrinhas, que até mesmo tornaram o sábado enfadonho, cansativo, não pode isso, não pode aquilo outro mais e tal. Então trabalharam o oposto, um outro extremo, né, que trouxe realmente vários problemas, onde Cristo, você vai ver em vários momentos ele procurando corrigir, né, essas distorções com respeito aos mandamentos, com respeito ao sábado, com respeito ao que é adoração. Então é muito importante estarmos atentos a isso. Um outro ponto também que entra em destaque nesse período, que expande devido mesmo à necessidade, foi esse conceito de sinagogas, devido a, como mencionei anteriormente, a dificuldade de ir ao templo adorar, de estar ali, que pelo menos 3 vezes ao ano Israel, todo o povo de Israel era convidado, conclamado a estar ali em Jerusalém, estar em adoração, trazendo as suas ofertas em gratidão a Deus por tudo que ele havia feito. Então eles eram convocados para isso. E então essa nova modalidade ganha corpo, onde eles eram um espaço onde eles se reuniam, pelo menos, quem sabe, 10 pessoas adultos, eles poderiam então abrir ali, estudar a Torá, que era o ponto principal, os primeiros 5 livros, né, ali da Bíblia, os escritos de Moisés. Claro, depois, talvez com a Septuaginta, eles incluem outros escritos, né, os Salmos, chamados os livros poéticos, não somente os Salmos, quem sabe Jó, Lamentações, e os profetas também, mas principalmente os escritos de Moisés, levado mais a sério. E como mencionamos, é claro, poderia ter menos pessoas, mas para no contexto de adoração mesmo, de se reunir, de adorar ali, pelo menos 10 pessoas. Tá? Então foi só uma pequena mensagem sobre isso,
você pode com certeza achar material com muito mais riqueza de detalhes, né, sobre esse período, querendo só despertar você. Talvez nunca atentamos para esse período, né? O que ocorreu, o que aconteceu, né, nesse período. Então, até mesmo do Império Grego, que foi dividido em quatro partes, os 4 generais de Alexandre, depois torna dois, chamado Reino do Sul, Reino do Norte. Em um momento Israel teve mais tranquilidade, até mesmo para adorar, em outro já houve perseguições, pessoas até mesmo de blasfemar, de profanar o templo, aquilo que era consagrado para adoração. Você pode, né, aprofundar um pouco mais sobre isso, conhecer, enriquecer, né, um pouco mais. Você que talvez gosta do estudo bíblico, de conhecer um pouco mais dessa cultura, né, desses momentos, né, desde lá da criação, passando, como nós mencionamos, os principais eventos do Antigo Testamento, esse período, né, em transição aí desses impérios que a profecia de Daniel havia apontado. Trabalhamos isso aí, você pode também encontrar no nosso canal, Daniel 2, Daniel 7, falando sobre uma grande estátua, 4 animais, representando aí os 4 impérios que surgiriam: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Então, nos dá uma credibilidade na palavra de Deus para prosseguirmos aí na nossa pesquisa, na nossa busca. Nós estamos compreendendo aquilo que o Senhor deseja para nós. Nosso próximo tema, vamos já entrar falando justamente do Novo Testamento, falando aí, né, claro, uns 3 ou 4 temas só sobre Cristo, e depois seu ministério, seus ensinos, e tudo aquilo que ele fez por nós. Que Deus te abençoe.